Estamos iniciando o programa Marketing Business nesse ano de 2023 e desde já quero desejar a todos da nossa audiência um belíssimo ano, com muito mais vitórias, muito mais sucessos e muita saúde para que a gente possa, evidentemente, realizar os nossos sonhos. Né? E eu trago hoje aqui diretamente dos estúdios da TVC, a TV do Correio da Manhã, um profissional muito renomado no mercado de shopping center. É um profissional que vem desempenhando um trabalho num shopping no subúrbio do Rio de Janeiro, mas um shopping que é uma referência, não só de qualidade, de vendas, de arquitetura, é um ícone, não diria nem do Rio de Janeiro, mas do Brasil, um shopping lindíssimo e que você que não conhece, eu faço o convite, vá conhecer que você vai se encantar com a beleza desse shopping. Eu trago hoje aqui no programa Marketing Business Leonardo Vieira, superintendente do Bangu Shopping. Leonardo, um prazer te receber aqui no programa. Prazer, Marcelo, obrigado pelo convite. Bom, aproveitando, deve ser seu primeiro programa do ano, desejar todo mundo um feliz ano novo a todos, um ano cheio de repleto de muita luz, saúde, a gente passou por momentos aí de perrengue. É verdade. E muito sucesso. Para todos nós, eu não tenho dúvida, e há uma energia, a gente está falando isso nos bastidores, há uma energia positiva, né? Uma vibração boa, que a gente de fato vai ter um ano esplêndido, e é o que merecemos e o que precisamos, não é? Eu acho que a gente, independente, eu acho que da classe política, a gente tem que torcer a favor do Brasil. Sem então dúvida, a gente tem que correr atrás do nosso, fazer a nossa parte. Tem que fazer, é verdade, fazer o nosso quadrado. Exato. E as coisas acontecem. Exato. Léo, queria falar um pouquinho inicialmente da tua trajetória. Você iniciou na área de shopping center na BR Malls. Hoje você, desde 2010, está no grupo Aliança Sonai, que é um grande grupo. Fala um pouquinho dessa tua história nesse mundo de shopping center. Bom, vamos lá. Antes de entrar um pouquinho na BR Malls, eu trabalhava numa empresa de consultoria e fazendo uma mudança de planejamento organizacional de estrutura de empresas, né? E aí fui chamado para trabalhar na época no Shopping Del Rey, foi o primeiro shopping que eu trabalhei em Belo Horizonte. Shopping Del Rey. E em 2006 eu comecei no dia 26 de dezembro de 2006. Pós-Natal. Pós-Natal, no meio de um turbilhão de coisas que estava acontecendo, eu mal sabia o que estava acontecendo, me botaram numa, teoricamente, uma enrascada, mas eu acho que toda a experiência ela é válida pelo crescimento. Então, a gente abraçou lá. Em 2010, aí eu fiquei lá numa área mais operacional do shopping. Fui para a Hold da BR Malls, conduzir projetos de novos, que a gente chama de Greenfields, novos shopping centers, né? Projetos novos. E depois a gente, em 2010, acabei indo, como você bem disse, para a Aliança Sonai. E aí eu fui para o Boulevard BH para fazer a inauguração do shopping. Inaugurei o shopping lá. Fiquei lá cerca de um ano, pós-inauguração. Depois eu fui para Vila Velha. Vila Velha, morei um ano e meio, se não me engano, no Espírito Santo. Depois vim para o Rio, conduzi uma obra de expansão e revitalização no Carioca Shopping, também subúrbio, na Vila da Penha, Vicente Carvalho. Sim, conheço bem. Belíssimo shopping, inclusive. E agora, desde 2018, junho de 2018, no Bangu. Que uma grande experiência. Eu sou mineiro, então assim, eu me dei muito bem ali, porque eu vejo que é uma comunidade, a gente abraça aquilo, é bem próximo do que a gente tem em Minas, relacionamento com as pessoas, a gente cria amizade, cria laços, e eu acho que para você entrar num projeto e assumir a característica, você tem que estar inserido naquele contexto, e a gente tem que fazer para merecer isso. Sensacional. Leonardo, eu queria falar rapidamente sobre o grupo Aliança, né, que é um grupo hoje enorme, que possui diversos shoppings pelo Brasil. Tenho amigos ali no grupo, grandes profissionais como Sérgio Pessoa e outros, evidentemente, mas é um grupo que vem crescendo muito e fazendo um trabalho já há anos belíssimo, não? Perfeito. A gente tem uma turma que conduziu a Aliança até um certo momento, de um certo momento para cá, junto com uma nova diretoria, a nova presidência da empresa, ela realmente tem aberto o leque e de uma forma muito rápida, muito bem postada, muito bem planejada. E agora a gente acabou culminando nesse último ano com uma combinação de negócios com a BR Malls. Perfeito. Hoje a gente deve estar passando aí, já foi aprovado pelo CAD, então na próxima etapa aí deve estar passando aí de uns 70 shoppings aí no Brasil. 70 shoppings. Dentre eles, só para o meu público... Vamos falar... Shopping Leblon. Leblon, Carioca, Bangu, Caxias, Boulevard BH, Boulevard Belém, Manauara, Parque Dom Pedro... Shopping da Bahia. Caramba, evidentemente. São shoppings excelentes, importantíssimos, são ícones, assim como o Bangu. Todos têm uma história.
Parque Dom Pedro já foi, se não me engano, ainda é hoje o maior shopping da América Latina. Então, são shoppings aí de grande importância na expressão. Interessante. Eu trouxe o Léo aqui para conversar, não só pela sua competência, evidentemente, que vai passar a todos a sua experiência e, evidentemente, informações, dicas, curiosidades desse negócio hoje, que ele tem a gestão, que é o Bangu Shopping. E eu queria falar desde já sobre o Bangu Shopping. O Bangu Shopping tem uma história fantástica, né? Vocês estão vendo aí nas imagens. Na verdade, foram muito felizes a diretoria do Grupo Aliança, que transformou um ícone do bairro, que é a fábrica Bangu de tecidos, icônica, histórica, né, que teve uma importância para o início do bairro Bangu, evidentemente, e fez desse espaço, que é lindíssimo, em inglês, né, um shopping fenomenal, né? O Bangu Shopping tem 15 anos. Exatamente. 15 anos, começou evidentemente com a fábrica de tecidos Bangu e se transformou hoje, eu não diria um shopping importante do Rio de Janeiro, é um shopping importante do Brasil por abraçar a comunidade, abraçar as características. Fala um pouquinho do Bangu Shopping. Bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu já sabia que era um equipamento muito forte, muito expoente, né? Mas a gente só realmente sabe aquilo que está subindo depois de um certo tempo. Bangu, como você bem disse, não é realmente só uma expressão carioca. A fábrica Bangu, ela é hoje uma... A gente vem, infelizmente, falando do falecimento do Pelé. O Brasil chegou com o futebol através do Bangu. História maravilhosa. E a gente tem, inclusive, uma estátua do Thomas Donoghue lá, então, que a gente homenageia. A primeira partida de futebol foi feita em Bangu. É uma história fantástica. Além disso, a fábrica de tecidos também criou outros segmentos, como a Miss Brasil, que é a questão da moda. Então, ditou moda. Eu acho que, assim, no final das contas, sendo uma fábrica de tecidos ter virado shopping, eu acho até veio a calhar. Sem dúvida. Porque, assim, você carrega uma história de varejo, você carrega uma história de moda, que é o que a gente faz no final das contas também, né? É carregar, na verdade, a conveniência para o cliente. Mas se falar tudo de uma moda, que é um expoente que realmente o Brasil dá muita importância para isso. A fábrica foi inaugurada em eu não sei quando, acho que foi em 1909. 1909. Por que eu falo isso? A gente tem alguns registros de algumas datas um pouco diferentes, mas a gente tem alguns pilares metálicos do shopping lá, que o shopping é tomado pelo patrimônio histórico, e a data é de 1909. E veio exatamente da Inglaterra, né? Então, veio tudo praticamente da Inglaterra. Toda a engenharia, técnica. Cabe aqui dizer que, na minha opinião, modesta opinião, é um dos shoppings mais bonitos de arquitetura. Eu não tenho dúvida, é lindíssimo. Vocês estão vendo imagens aí, é lindíssimo, e vocês foram muito felizes que mantiveram as características, né? Até pela questão do patrimônio, mas ficou mais bonito ainda. Bem, é claro que o Bangu tem uma história, evidentemente. O time do Bangu surgiu, evidentemente, dos funcionários da fábrica. Uma curiosidade, o time do Bangu foi o primeiro time do Brasil a ter uma marca na camisa. Perfeito. Tanto é que Bangu era da antiga fábrica de tecidos de Bangu. Maravilhosa essa história. A primeira bola chegou ao Brasil, tem essa dúvida, mas chegou através dos ingleses técnicos das máquinas que nos intervalos jogavam bola e trouxeram a bola. Fantástico, tem história assim maravilhosa. E o Bangu Shopping, brilhantemente pela sua ideia, acabou de fechar uma parceria em patrocínio com o time do Bangu. Nada mais justo. Como é que é isso, Léo? Vamos lá. Acho que a gente teve a pandemia no meio desse contexto desde a minha chegada lá em 2018, no meio de 2018. A gente já tinha tido uma conversa prévia, e você nos apresentou recentemente agora a presidência nova do Bangu. As coisas, para a gente que trabalha com a área privada, né? Vamos dizer assim, a gente tem alguns procedimentos que a gente tem que passar, autorização da empresa, marketing, então tem um corporativo que a gente tem que ter um certo tato para lidar com isso. E a partir do momento que, no primeiro contato que fizeram para a gente fazer o patrocínio, estava muito em cima. Acabou que saiu o Campeonato Carioca, a gente infelizmente não pôde participar, mas agora veio no momento certo, com uma certa antecipação, deu para a gente nos planejar, a gente conseguiu encaixar isso, porque pode parecer que é simplesmente uma forma de expor a marca, mas não é. Fidelização e similaridade que você cria com o relacionamento com a sua comunidade é através daquilo que eles têm de bem
o maior bem que eles têm. Então, tem escola de samba, que é a Mocidade, nós temos futebol, que é o Bangu. Então, a gente tem que abraçar a comunidade. Agora há pouco a gente estava falando que a gente está com um projeto, junto com a parceria com a prefeitura, de monitorização de lâminas d'água por conta de alagamento, de ruas. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido. Abraçar a comunidade que, querendo ou não, o retorno que você vai ter, ele pode não ser financeiro, mas ele vai ser muito compensatório. É um retorno de amor, é um retorno de carinho, é um retorno que realmente olharam para aquilo que a gente ama. A gente sempre já quis fazer essa parceria e a gente viveu 2 anos aí muito complicados. A gente vem carregando, a gente teve tirando esse último Natal que realmente foi muito bom. A gente os outros natais vivíamos naquela expectativa, não só a gente, mas lojistas, clientes, indústria, agora vai, não ia. E agora realmente foi, tanto é que faltou produto nas prateleiras que bom, de que venda. Maravilha de problema. Exatamente. Então a gente veio, vamos dizer assim, tentando arquitetar isso, e agora culminou com essa parceria e veio dar certo. Belíssima iniciativa, sem sombra de dúvidas. O bairro Bangu, se eu não me engano, mas se não um dos mais bairristas. Né? O morador de Bangu tem prazer em vestir a camisa do Bangu, mesmo sendo seu segundo time ou primeiro, enfim, mas tem aquela honra, porque mora no bairro, consome no bairro, vive no bairro. Então foi uma iniciativa assim, muito feliz e muito prazerosa para quem vive ali e vê a marca estampada. Eu consigo projetar isso até em números. Assim, a gente consegue entender a magnitude de um bairro de Bangu quando a gente vai falar da área primária que atende a região de Bangu. Impressionante. Nós estamos falando de 2,4 milhões de pessoas. Bangu, Realengo, Santa Cruz, exatamente. Campo Grande. Cidade de Belo Horizonte, a qual sou mineiro e morei muito tempo, ela tem 2,2 milhões de pessoas. Caramba. Então você vê o quão importante é abraçar uma comunidade, um bairro como esse. Caramba. Não é que nunca abraçou, sempre abraçou. Mas acho que você tem que estar sempre inovando, fazendo coisas novas para estar mudando um pouco o cenário. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso ao longo do tempo, mesmo com todas as dificuldades políticas, econômicas, sociais, enfim, epidemiológicas que a gente teve. Que bom, Léo, parabéns. Queria falar sobre o mercado de shopping center. Você que vive nessa área, eu tenho ouvido muito de alguns amigos e parceiros também do segmento, que foi um final de ano muito positivo. Foi um final de ano histórico em termos de vendas, falando de classe A, classe B, classe C. Como é que está o mercado hoje de shopping center? Está feliz. Primeiramente é o seguinte, a gente passou por momentos aí que você nunca ouviu falar que shopping center fechava. E a gente ficou 3 meses fechado no momento da pandemia. Fomos retomando aos poucos, depois no início de a gente está em 2021, a gente ainda teve março, 14 dias e abril 15 dias ali fechado, ou seja, deu mais ou menos um mês fechado juntando os 2 meses, ou seja, foram momentos assim bem turbulentos e muito tristes, porque a gente trabalha tentando levar felicidade, conveniência, aquilo que os clientes, as pessoas querem de usufruto daquilo. E durante esse período a gente não conseguiu. Então, de fato, passado esse momento, a gente veio remodelando o negócio, focando em determinados pontos em que cresceram durante a pandemia, foram mais alavancados, que é o mercado de e-commerce, o digital. A Aliança Sonai tem hoje a filosofia de fazer o Figital, que é a união do físico com o digital. O Figital. Então, assim, a gente tem tentado cada vez remodelar para cada vez sair na frente, e eu acho que a gente tem conseguido. E aí, realmente, de fato, foi um ano feliz. Foi um dos natais mais cansativos para a gente que trabalha com shopping. Não é um momento de muita vibração. É de vibração, mas não é de muito trabalho, é de muito afinco. Você tem uma característica, perdão te cortar, mas eu não queria deixar de... Você está no mall, você anda no mall, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Você não está no teu escritório, você está andando no mall. Eu acho que sim, a gente senta ali um pouquinho, mas assim, onde acontece a magia é no mall. Com os lojistas, tomando um café com um lojista, conversando com outro, vendo o que a gente pode fazer para melhorar. Se tá bom, pode melhorar. Se tá ruim, a gente tem que resgatar isso. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. A gente teve dentro do Bangu esse ano 26 negociações comerciais. Uau! Entre saída de lojas, novos operadores, entrada de lojas extremamente relevantes como a Reserva. Então, a gente restaurantes renomeados, que tem... O Outback é um dos principais a vender. Exato. Lá. Vende muito. Vende muito bem lá. Então, assim, você vê que se a gente trata com carinho, é retribuído. Então, assim, a gente realmente está num momento muito importante, está num momento ascendente novamente, graças a Deus.
tem as particularidades, como a gente vinha conversando nos bastidores, de classes sociais. Óbvio que a classe social que viajava muito para o exterior, ficou 2 anos praticamente sem viajar, então é normal que ela disponibilize um pouco mais de capital investimento dentro do país aqui, nos shoppings mais de categoria mais classe A, mas eu não posso deixar também de agradecer também ao público também que consumiu muito nas classes BCs, que Bangu, Carioca, realmente tiveram uma retomada muito forte. A gente vai falar de algumas operações ou outras aí que normalmente, infelizmente, a pandemia realmente jogou uma pá de cal, teve algum problema ali que um pouco mais grave, mais sério, que abala um pouco os números, mas fora isso, se a gente tirar uma ou outra exceção ali, os números realmente estão vindo mais fortes esse ano. Olha, vamos dar uma paradinha rapidinho para os nossos comerciais, com esse papo maravilhoso com Leonardo Vieira, superintendente do Bangu Shopping, nesse ambiente icônico do Rio de Janeiro, que é o Bangu Shopping, uma instalação belíssima. Já está de volta. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Voltando ao programa Marketing Business, aqui diretamente dos estúdios da TVC, com esse grande executivo, superintendente do Bangu Shopping, Leonardo Vieira. Léo, eu tive o prazer de conhecer o Bangu Shopping no ano passado, eu não conhecia, fiquei impressionado, não só pela beleza, como eu já disse aqui várias vezes, mas principalmente pelo mix de lojas. É um presente para o bairro proporcionar não só um ar-condicionado maravilhoso, porque Bangu é o lugar do Rio de Janeiro mais quente do Rio, é impressionante, mas principalmente pelo carinho e respeito com o consumidor do bairro, oferecendo um mix padrão barra shopping. É isso. A única loja que eu não vi ali, honestamente, foi a Zara, mas eu vi tudo. E vou te falar que talvez a gente não tenha pela falta de espaço. Que loucura. Porque realmente uma característica que o Bangu, o Shopping Bangu, o Bangu Shopping vive, é a carência de área, de espaço para grandes, hoje... São quantos metros quadrados? Nós estamos falando de quase 60 mil metros quadrados de ABL. Sensacional. Realmente é uma potência. Então, assim, hoje a gente tem que estar falando que a gente quer trazer algumas operações que eu não tenho como trazer. Então a gente tem que tentar pensar de criar uma expansão. Só que aí a gente tem um problema quando eu falo problema, a gente tem que saber lidar com o patrimônio que tem a questão de manter a história, todo o contexto de fachada, estrutura do shopping que está completamente certo. Mas ao mesmo tempo o nosso desafio maior ali é fazer o shopping crescer, ter espaço para novas operações como você bem disse, a Zara, a gente tem outros tipos de operações que bem entendem aproximada da região, e a gente precisa de fazer esse trabalho dentro de casa para poder acomodar tudo isso que o bairro merece, o cliente merece. Todas as lojas estão ali oferecendo o melhor serviço. Eu fiz um artigo agora, acho que semana passada, no jornal Correio da Manhã, sobre proletário potencial, né? O bairro Bangu é um bairro proletariado, né? Quer dizer, surgiu da fábrica Bangu e me fez, e fruto dessa emoção que eu tive ao visitar o shopping, impressionante, me fez escrever esse artigo
em respeito até ao trabalho de vocês, evidentemente o olhar dos investidores, dos executivos, dos empresários, que olharam para esse segmento, olharam para esse bairro e proporcionaram uma qualidade em serviço absurda. Até porque o público retorna em compras. Né? Exato. É um público, evidentemente, que tem a sua limitação, mas ele retribui, evidentemente. Eu vi o shopping lotado, ele retribui em compra, né? Ele é uma potência de venda. É um shopping que retribui muito em questão de venda, de compra dos clientes, com certeza. E a gente, como shopping, tenta retribuir isso da melhor forma. Então a gente tenta fazer um sorteio de 1, 2 carros, entrega de panetone para quem comprar. A gente vai fazer agora, nas férias, agora a questão da Vila da Criança, para fazer para as crianças irem nas férias. A gente está tentando ver se tem um passeio de balão, para a pessoa nem que seja subir. Enfim, a gente quer encantar. Nosso objetivo é encantar. E o fato de um shopping estar na periferia, como você bem disse, de forma alguma você tem que tratar de forma diferente. Tem que tratar melhor. E essas pessoas têm que se sentir abraçadas, queridas. Elas têm que se sentir diferenciadas pelo lado positivo. Quanto mais felizes elas estiverem, a gente tem que trabalhar com a felicidade das pessoas. E é isso que é o trabalho do shopping. Se eu um dia chegar lá, uma das âncoras do shopping é o ar-condicionado, você bem disse. Se o ar-condicionado um dia não estiver funcionando no calor de Bangu, vocês vão para ficar onde? Não vai ficar dentro do shopping. Então, a gente tem que ter esse... Porque assim, pode parecer que a gente, uma vez ou outra, de tanto passar em determinado lugar no mall, vira paisagem, determinado tipo de problema. Não pode. A gente não pode dar essa experiência para a gente e passar isso para o cliente. Então, a gente tem que ser realmente muito ativo, proativo e cada vez mais num trabalho de encantar o público. E a gente tem tentado conseguir isso. Até porque o bairro passa pelo shopping diariamente, é a grande atração do bairro. Né? Exato. Realmente, o bairro abraçou o shopping abraçou o bairro. A gente costuma dizer que a gente é o quintal da casa do povo de Bangu. Né? É impressionante. Eles cuidam do shopping. O shopping não é um shopping sujo. O shopping não é onde as pessoas jogam. Me desculpa o termo de falar, as pessoas já vi em lugares, as pessoas cospam, jogam papel. Eu não tenho esse trabalho em Bangu. O shopping que eu tenho, o trabalho que eu tenho lá de limpeza hoje, é pelo alto fluxo que eu tenho dele. O movimento é muito grande, naturalmente, pessoas pisam, o shopping desgasta com piso, tem que fazer uma cera, mas isso aí ia acontecer em qualquer lugar pelo alto fluxo, e eu não posso reclamar disso. Então é um trabalho que é muito bem-vindo ter esse tipo de trabalho por conta dessa recompensa que eu tenho de um fluxo excelente dentro do shopping. É impressionante. Então, muita gente. Eu disse há pouco, se eu não me engano, um dos Outback que mais vende no Brasil. Realmente ele é aí que mostra que realmente se você trata com carinho, traz opções e coisas de qualidade, operações de qualidade para o público vai absorver isso. Retribui. Legal, muito bom. Léo, queria falar um pouquinho sobre essa tendência, né, do mundo moderno, que são os e-commerces. Né? Quer dizer, hoje é uma tendência, há uma cultura aí se direcionando para essa compra. Você me disse que isso muito na questão de eletrodomésticos, não muito de moda. Como é que o Bangu Shopping entende essa, não sei se é concorrência, né? Mas como é que entende essa questão e entrada do e-commerce forte no mundo do comércio? Isso começou a gente já começou a analisar isso bem dentro da pandemia, porque as pessoas ficaram muito em casa, então não tinham como sair, coisas fechadas, então teve muito mais aquela iniciativa do delivery, do drive-thru, então assim, né, do takeaway. Então assim, a Aliança, não só o Bangu, abraçou a ideia de uma forma única. Eu acho que ela saiu na frente, na minha opinião, para buscar, como é que eu vou te dizer assim, o pioneirismo de tentar atender ao cliente através do digital, através do e-commerce. Tanto é que o Bangu, a Aliança, a gente tem uma regional Rio de Janeiro, nós temos aí 5 shoppings que tem sites em que a gente faz as vendas as lojas que são aderentes no site do shopping, a entrega por conta da logística da Aliança, do shopping. Então a gente o quê? O que a gente está fazendo com isso? Fomentando isso, incentivando a lojista a vir para o digital. Então assim, a gente não enxerga como concorrência, a gente enxerga como assim, é um apoio, é o braço. Então assim, se ele vende no site, dentro do shopping, da forma física ou digital, para a gente não importa. O que importa é ele esteja atendendo ao cliente, esteja vendendo e que ele também esteja satisfeito com aquilo que ele esteja entregando. Então a gente criou dentro do Bangu Shopping também o Bangu On, que é um guide shop, que é uma loja que simplesmente você faz a interação dos mostruários, faz o pedido pelo site, pelo telefone,
e o pedido é entregue para você dentro da sua casa, ou dentro do shopping, você pode retirar ele na loja em determinado momento. Bangu One. No Bangu One, exatamente. Então a gente fez essa experiência justamente para a gente concretizar a ideia do digital. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que trazer ao mesmo tempo a experiência para o cliente. Isso não se perde. O cliente não vai deixar de ir no shopping. Se você levar diversão, entretenimento, alimentação, que a gente fala gourmetização, atratividades, o cliente vai. Ele não vai só para comprar, você tem que trazer isso para ele. De quebra, ele vai consumir. Então, a gente tem que tentar fazer esse mundo funcionar. Hoje a compra ela acontece de uma forma muito mais consciente pelo cliente. Então você tem que trazer para ele um leque de opções e conforto em que ele possa interagir, para ele se sentir satisfeito e à vontade para ele conseguir consumir naquele ambiente. Então esse trabalho está sendo feito, não é um trabalho fácil, eu acho que o tamanho da empresa também proporciona uma padronização de processo, então ela vem contribuir com a modernidade nesse sentido. Quando eu falei da Figital, né, que é a digitalização com o mundo físico, é exatamente isso, é tentar contribuir os dois universos e não trabalhar de forma separada. É um corpo, é uma equipe, é um mundo único, a gente tem que saber trabalhar ali com as equipes e a gente tem que fazer atender ao cliente, tentar fazer encantar, fazer o cliente ficar satisfeito, independente da classe social ou do lugar que ele se encontra. Perfeito. Olha, queria rapidamente avisar a todos e informar a todos que nós, a partir de janeiro, como foi dito, nós estamos apresentando os nossos parceiros comerciais aqui do programa Marketing Business. Eu tenho muita honra de apresentar o Barra Grill, que está oferecendo o programa Marketing Business, que gentilmente vem nos apoiando, e você aí tem uma condição, você espectador, uma condição única, tem 10% no rodízio do Barra Grill. Você só chegar lá no Barra Grill aqui na Barra e falar ao maître: olha, eu sou o espectador do programa Marketing Business, e você vai ter 10% no rodízio de desconto para você viver aquela experiência maravilhosa, as melhores carnes, o melhor serviço e uma qualidade fantástica que só o Barra Grill tem. Léo, é um programa sobre marketing e business, né? A gente fala muito sobre esse tema, até porque o nosso público é profissional da área também. Como é que é o marketing do shopping, né? Vocês têm projetos interessantes, não só projetos para trazer o público, como você bem disse, mas também projetos, que você me disse anteriormente, no bairro, né? O que você tem feito? O que vocês estão pensando para frente? Você já falou essa questão da água, mas o marketing é um marketing muito direcionado para o público local. Como é que é esse marketing do Bangu Shopping? A empresa trabalha hoje basicamente de duas formas. A gente tem aquilo que é direcionado pela holding, que é um corporativo. Perfeito. E que a gente tem um ganho de escala, vamos dizer assim, que são promoções, sorteios, atratividades, no modo geral. A gente vai entrar agora uma atratividade importante, enfim. E tem aquela que é customizada. Então, cada lugar, cada shopping tem sua característica. Então, Bangu tem uma, Caxias tem outra, Carioca tem outra, Grande Rio, São João do Meriti tem outra. Então, assim, a gente tem que trabalhar essa diversificação para atender ao público local. Então, passando sobre isso, a gente surge aquelas demandas, que é característica do local. Então, Bangu tem aquela característica de movimento. O povo gosta, aqui o público gosta de muita atratividade, de movimento, de interação, é um público feliz. Então a gente tenta, na medida do possível, fazer não só o marketing que é direcionado nas atratividades, como a fidelização. A própria empresa agora vem lançando um programa de loyalty, de fidelidade. A gente tem também os projetos socioambientais e sociais. Então vamos lá. Então a gente tem até uma escola, que na época da fábrica foi uma escola para atender aos filhos dos funcionários da fábrica. Hoje a gente tem uma horta orgânica mantida por nós lá, com um agricultor, tudo certo, que faz a colheita, as crianças levam para casa, consomem os produtos, não só para a questão do consumo propriamente dito, mas também por uma questão de interação, de instrução realmente escolar, aprender na prática. A gente tem outros projetos sociais que envolvem
parcerias, é o caso do projeto do monitoramento, do alagamento da região em torno do shopping. Importantíssimo. Isso é importante, que a gente vem sofrendo com... O clima mudou, então chove-se mais do que chovia, a quantidade de volume pluviométrico hoje é maior proporcionalmente do que era a mesma, se você for medir na mesma aquela quantidade de horas, vamos dizer assim, naquele mesmo período. Há X anos atrás. Exatamente. Então os projetos mudaram, então a gente tem que fazer esse monitoramento, a gente entende que é obrigação disso. A gente tem outros projetos sociais em que a gente faz doação, a gente é um banco, um celeiro para recolher brinquedo, para fazer campanha. A hora que eu estava entrando aqui, eu vi também que tem aquele... você recolhe aquelas tampinhas de plástico para fazer cadeira de roda. Então a gente faz vários trabalhos sociais, que é aquilo que eu te disse. Abraçar a comunidade não é só aquilo que a gente enxerga como ganho. Não, pelo contrário. É aquilo que a gente enxerga como bem para a sociedade. Então a gente tem cada vez... E a gente tem metas, inclusive, dentro da empresa para isso. É o ESG, né? É ESG que a gente fala hoje. A empresa é muito focada nisso. Então a gente tem que fazer isso, não é só porque é meta. Porque eu acho que aquilo que a gente comentou, a gente tem que trabalhar com o ecossistema. Então o ecossistema é o quê? É o shopping, que é a empresa, é o pilar que é o cliente e é o pilar que é o lojista. A gente tem que atender a todos. E o cliente é o que sustenta tudo aquilo ali, inclusive os lojistas, que é o que nos sustentam. Então a gente tem que fazer esse ecossistema girar de uma forma muito... É uma engrenagem muito justa. Como a gente passa por dificuldades, tem que ajustar naquela engrenagem todo o tempo para ficar acertando o ponteiro. Então esse tipo de projeto, ele é fundamental. O projeto que a gente faz do clube, a gente vê muito mais como benefício para a sociedade, assim como outros que a gente tem já estudado. A gente não fala porque até dar certo o projeto a gente normal. A gente procura não falar, até para não criar expectativa, falsa expectativa. Mas no modo geral, Marcelo, o trabalho do shopping é um trabalho social, socioambiental. Isso não tenha dúvidas. Então, assim, é importante que tenha em mente que o marketing do shopping ele tem que trabalhar, e tem que ser um marketing parrudo, vamos dizer assim, com uma equipe realmente muito engajada para isso. Aquilo que eu te falei, se você fazer esse trabalho sistêmico, o retorno ele vem. E aí você consegue trabalhar de cada vez melhor as outras dinâmicas do shopping. Aí realmente propaganda, atratividades, promocionais e por aí vai. É retribuir. Retribuir. Realmente isso é um papel fundamental das marcas. Né? Perfeito. As marcas têm olhado muito para isso, para essa questão da sustentabilidade, do ecossistema. Mas a palavra que resume isso tudo é retribuir o que realmente traz de benefícios o shopping ou a marca, enfim, retribuir à população benefícios, né? Benefícios para o ecossistema, para a sua gestão estrutural. A gente faz feiras de plantas lá com o pessoal da Secretaria do Estado que coordena isso, através da Silvia Bloomberg, que ela coordena ela pega produtores de cidades vizinhas para expor dentro do shopping, tipo uma feira de floricultura. Então ela faz esse tipo de trabalho. A gente faz feiras de adoções também, talvez com parceria também com o Estado. Então a gente está sempre tentando fazer isso de uma forma, porque hoje a sociedade ela não enxerga aquilo que é de bem só próprio. Fazer feira de adoção é do animal. Então, lógico. Mas isso é um trabalho comunitário. Que simpático. A gente acha que tem que fazer isso, né? Tem certeza que tem que fazer simpático. Isso. Realmente é a tendência e realmente as marcas estão olhando muito para isso. E eu fico muito feliz que um shopping center olha para isso com muito afinco, retribuindo à população que consome e que vivencia. Quantas pessoas circulam no Bangu Shopping durante o mês? Bom, a gente está falando de entre 1,5 milhão e 1.800.000 pessoas no mês. Caramba, é muita gente. É muita gente. 1,5 milhão, 1.800.000. Caramba, A gente está falando dessa variação porque antes da pandemia era 1,8 milhão, ponto. Agora a gente tem momentos de pico, um pouquinho ali, um pouquinho mais baixo, vem oscilando um pouco, cada vez a gente vem recuperando e realmente tem aumentado cada vez mais essa dinâmica de fluxo dentro do shopping em relação a 2019. Impressionante. É um mundo de gente que passa por ali. Olha, vamos dar uma paradinha rapidinho nesse papo maravilhoso com o Leonardo Vieira, superintendente do Bangu Shopping.
Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Voltando ao programa Marketing Business, diretamente aqui dos estúdios da TVC, com o Leonardo Vieira, superintendente do Bangu Shopping, nessa instalação icônica do Rio de Janeiro, no qual ele tem a gestão, que é um shopping belíssimo, o Bangu Shopping. Léo, eu tenho ouvido muito, e a gente pesquisa, a gente lê, a gente estuda, que o mercado de shopping center, quero que você confirme isso ou não, a estação shopping center em si, propriamente dito, vai passar a ser um grande complexo de entretenimento, né? Quer dizer, em função do e-commerce, em função dessas facilidades de compra pelo telefone, que tudo está aqui, mas, como você bem disse, não vai deixar de existir shopping center, que as pessoas querem se divertir. É isso ou não? O conceito ele tem sido um pouco mais trabalhado. De fato, você não consegue competir com isso aqui. De fato, aqui tá na mão, né? Impressionante, né? E essa pessoa cai no buraco olhando no telefone, mas ela não larga o telefone. E é complicado isso, mas você não vai brigar com isso, você não pode brigar junto-se a eles. Não pode ir contra, né? Exatamente. Então o trabalho é exatamente você trazer aquilo que você... O que você não consegue fazer do modo online? É serviços, alimentação, entretenimento, lazer, é o bem-estar social, é a interação humana. O ser humano, eu acho que ele tem essa carência afetiva. Sem dúvida. Quer se relacionar, pô. Exato, de relacionamento. Então ela tem que ter isso. Então a gente tem que proporcionar um ambiente propício, operações para isso, e aí acompanhar a evolução tecnológica. Então é o e-commerce, é o digital, a gente tem que fazer mais e melhor. Então a gente tem que estar sempre se reinventando, mas o caminho é esse sim. E aí sim, você entrega esse grande centro de conveniência, convivência para o cliente e tem que ser entregue da melhor maneira possível. Então a gente tem investido cada vez mais em operações de entretenimento, lazer, gastronomia, experiência realmente propriamente dita, né? E é muito bem feito, né? Muito bem feito. Tem para tudo que é gosto. E tem que entregar bem feito. Não tem jeito, até porque o mercado exige isso. E assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente viveu uma época em que tudo era... A gente falava que todo mundo consumia, tinha uma grande massa que consumia tudo. Hoje você vem cada vez mais categorizando isso. Então, hoje eu falo isso porque você tem pessoas que gostam só de vegano, as pessoas veganas só gostam de determinado tipo de alimentação, você tem aquelas pessoas que não gostam, não podem lactose, não podem glúten, eu gosto do rodízio, eu gosto daquilo, ou seja, você não tem como negar isso. Você teve na curva normal uma gaussiana, que a gente costuma dizer, um certo achatamento da curva em que isso foi distribuído na normal. Então ela tinha um cume, ela veio achatando e hoje você tem uma distribuição de nichos de negócio. Impressionante. Segmentou muito e vem segmentou. E você tem que saber atender isso. Tem a pessoa que é adoradora do chá, do café, da cachaça, da cerveja caseira, artesanal. Impressionante. Por isso que a gente faz muitas feiras de gastronomia, de barbecue, de torresmo. De torresmo? Faz torresmo. Ou seja, a gente tem que tentar se mexer. Acho que nem todos vão ser... Acho que, embora lá em Bangu eu não posso negar que todos foram um grande sucesso, mas um ou outro pode não ser aquele que seja o melhor evento, que teve a maior atratividade, mas tem que atender a todos. Lógico. A gente acabou de fazer agora no shopping no final do ano uma área para atender crianças sensoriais, para atender o público que tem um pouco de autismo, que tem esse público, a gente tem que atender a
todos. Então a gente tem as sessões de cinema, que é o cinema, a sessão azul, que atende o público autista. São quantos cinemas lá? É uma rede de cinema que tem 6 salas de cinema. 6 salas de cinema. 6 salas de cinema. E aí a gente procura cada vez mais atender, utilizando as nossas ferramentas, os parceiros lojistas, atender esse público. Então não pode esquecer de ninguém, a gente não pode cometer esse ato falho. A relação governamental ela é muito favorável a esses projetos. Como é que essa parceria, prefeitura-governo, tem lhe apoiado, entendendo, até porque Bangu está no Zona Oeste, que é a principal zona eleitoral do Rio de Janeiro. Exato. Como é que é essa relação governamental? Marcelo, assim, eu não posso reclamar. A gente tem tido grande apoio. Que bom. O que eu entendo que tem sido exigido, cobrado, acho que podado, limitado ali, como fala a questão do IFAM, questão de, não, isso aqui vamos fazer de uma melhor forma, eu não posso negar. Tem sido atendido pelo shopping. Que bom. Tá? É óbvio que se encontra um pouco de mais resistência aqui ou outra ali, mas eu acho que tudo é questão de entendimento entre as partes, de tentar chegar no melhor acordo, porque eu acho que da mesma forma como a gente tem obrigações e eu acho que e deveres para manter um determinado tipo de dinâmica no projeto da gestão do shopping, eu acho que essas empresas, o poder público também ele tem que ter. Senão eu tiro ele do controle. Então eu tenho que entender o corpo de bombeiros, que ele está pensando numa rota de fuga, numa melhor forma de atender normal. As exigências, porque ele é cobrado por isso. A prefeitura da mesma forma, a parte de toda legislação que incorpora isso, eu não posso negar, ela tem nos auxiliado, até no momento da pandemia. No início teve um percalço, mas acho que a gente fosse acertando ali. Então, acho que no final das contas, a gente tem tido assim, um bom relacionamento, eu não tenho como muito... Até porque passam 1.800.000 pessoas no shopping. É isso. É impressionante. Agora, nada sai do papel de uma forma tão rápida. Requer muita... Hoje, mais do que antes da pandemia, é um marco realmente histórico isso, a gente requer uma análise cada vez mais empírica, mais detalhada, muito mais concisa naquilo que a gente tem que fazer, para ver realmente se a gente está dando o passo certo ou não. Porque hoje, antigamente, assumir um certo risco e ele der um errado, ok, era ruim, mas hoje ele pode ser catastrófico. Então a gente tem que realmente ter muita responsabilidade com o que a gente planeja os próximos passos. Que bom, que bom. Olha, você que é executivo, diretor de marketing, diretor de produto e queira expor o seu produto, a sua empresa, o seu serviço aqui no programa Marketing Business para uma audiência extremamente direcionada, qualificada, que você vai falar aí com grandes executivos, formadores de opinião, presidentes de empresas, autoridades públicas, governamentais e de classe. Está aqui o nosso contato. Faça contato com o programa marketingbusiness@gmail.com para que a gente, enfim, elabore e leve até você um resultado fantástico para essa audiência que, de fato, consome. Leonardo, esse programa tem um direcionamento também muito importante para a classe estudantil, acadêmica, que está iniciando o seu trabalho, o seu estágio, a sua formação nesse segmento de marketing e de negócios. E a gente tem levado já para mais de 20 entrevistas que nós já fizemos aqui no programa, informações muito qualificadas para esse público. O que você tem a passar para esse público que está começando, você como profissional que começou lá embaixo, hoje evidentemente é um ícone do segmento de shopping center, pelo seu trabalho, pela sua competência que vem desempenhando na sua trajetória. O que você pode deixar aí para esse público como construir uma carreira de sucesso? A gente fala das gerações, né, que vem passando ao longo dos anos, a geração Boomer, a geração Z, então a gente vem falando cada vez mais dos tipos de gerações que nós estamos vivendo. Eu acho a geração de hoje muito imediatista. Então, o que eu passo de recado é o seguinte, a sala de aula ela ensina muito bem. Você tem a parte teórica muito bem feita, mas depende muito mais do próprio aluno do que da instituição, propriamente dita. Não tem a menor dúvida. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. E aí, dentro dessa vontade, existe um afoitamento muito grande, existe uma vontade muito grande de crescer muito rápido, de fazer muito rápido. Então, a paciência realmente ela tem que fazer parte da educação do profissional. A paciência, o relacionamento, saber lidar, saber tentar administrar o momento certo, saber conviver com o tempo.
Isso a gente hoje, a gente vê as pessoas muito infelizes, pessoas com depressão, essas coisas todas. Demais, né? Por conta de Essa ansiedade ansiedade, né? toda, de não saber o que vai acontecer. Eu tenho um livro excelente que eu gosto, eu trouxe um outro para você, mas um que eu gosto muito de ler, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala que o sucesso ele não vem depois da felicidade. Na verdade é o seguinte, felicidade não vem depois do sucesso. Você primeiro precisa ser feliz para depois fazer sucesso. Tem que ter em paz exato. E entender momentos. É isso. Então, isso quer dizer o quê no final das contas? Você constrói isso a todo tempo. Ele não é um momento único, isso é um momento de você construir a vida inteira. Então, as pessoas que hoje estão estudando, os iniciantes da vida profissional, os estudantes, se eu puder dar uma contribuição, ter parcimônia, ter calma, não ter afoitamento, saber escutar o não, saber conviver com percalços e saber conviver com frustrações. Principalmente frustrações. Faz parte da frustração do profissional para crescer. O caminho é feito de pedras, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não peguem exemplos que são fora da curva, que são as exceções. Não se faz da regra através da exceção. Então, assim, a gente, infelizmente, eu tenho filho que mexe, totalmente digital, adora mexer no telefone, essas coisas todas. Então, assim, ele vê muito o YouTube. Aquele é um exemplo que uma pessoa deu certo. Então, assim, nem todos vão dar. Aquela vida hoje que a gente vive no mundo digital, ele não é completamente aquela realidade, 100%. Então, isso causa muita frustração. Então, tem que saber um pouco, experimentar a vida social, relacionamento que a gente tem perdido. E a pandemia ainda deu uma enfocada mais nisso. Ela deu uma direcionada para esse distanciamento. Então, assim, esse recado vale para saber lidar com frustrações, saber aguardar o tempo, experimentar, quebrar a cabeça, levantar, reconstruir e fazer de novo. É importantíssima essa mensagem do Léo, porque ele vive na ponta, ele vive no mall. Isso, para mim, é um dos grandes exemplos de um executivo que faz acontecer. Quer dizer, estar no mundo digital, como você bem disse, não tem outra forma. Temos que estar, temos que vivenciar isso, é o nosso presente e não vai deixar de ser, mas fundamentalmente você tem que estar na rua, no mall, ouvindo, avaliando, vendo os detalhes, que você quer trabalhar em marketing, quer ser um empresário, um executivo, você tem que estar na ponta ouvindo as necessidades, as tendências, as vontades. Não é no telefone, porque o telefone também tem muito a questão do fake, da irrealidade, né? E na ponta, no momento de compra, é que está ali que você vai ter aí o sentimento de fato para você construir uma campanha, para você construir um direcionamento para a sua empresa. Então, o trabalho do Leonardo, e sem demagogia, porque eu vi isso, me encantou e me encanta muito porque ele está na ponta, no mall, ouvindo. Então é um grande exemplo e eu fiz questão de trazê-lo para que você passasse essas informações e você que quer trabalhar nessa área, vai para a rua, vai ver detalhes. Eu tenho 30 anos de experiência. Vai sentir. Né? Vai sentir. Tem que sentir. E eu me orgulho em dizer, claro, o mundo acadêmico é fundamental, as faculdades, mas o que me trouxe uma bagagem de 30 anos de história na área de marketing, eventos, é aprender detalhes in loco. É ver como é que é feito, como é que não é feito, como é que... Só assim. Senão, só assim. É muito bonito na internet, mas... Não, e você tendo a convivência, você tendo a experiência, vivendo aquele projeto, a sua experiência de vida, isso elimina um pouco de ruído que a internet, o mundo digital nos traz também. Nem toda a informação que chega para você, ela chega falando dos dois lados da história. É mais embalada, é mais editada. É, né? Mais editada. Então é importante você escutar com os próprios ouvidos, saber você ter esse discernimento, marketing, comunicação, é importante demais você saber comunicar a informação que você leva para o público que você trabalha. Hoje ela é fundamental para o sucesso do seu negócio. Até porque, Léo, o volume de informação que a gente vem recebendo segundo a segundo, hoje chega uma notícia, agora à noite você esqueceu. Então, se você não for cirúrgico, estrategicamente atendendo aquela necessidade daquele público específico, vai ficar para trás e não vai vender. A gente vive um momento de obesidade mental muito grande. Obesidade mental, boa. A gente vive um momento absurdo de informação, a gente é bombardeado o tempo inteiro com vários tipos de informações. É impressionante. E isso, ela fala, gente, eu não sabia disso, mas qual a relevância disso? Respira.
Então, assim, né, a gente tem que saber lidar com esse mundo hoje, né? E saber instruir. Eu acho que você faz muito bem isso. Eu queria te parabenizar também pelo programa, até a forma que você conduz, que eu não sabia desse detalhe, realmente conduzir essa turma que está chegando, que é o futuro que a gente vai ter, saber ter o discernimento dela própria. E eu acho que o discernimento que essa turma vai ter hoje é realmente o que conduz o caminho, não só deles, mas do país como um todo. Né? E ouça, por isso que eu faço questão de trazer grandes nomes aqui para esse papo comigo, ouça os mais experientes. Não tem dúvida. Né? Essa coisa de, como você bem falou, os influencers, influenciam em quê? Que história que ele tem. Né? Exato. Então, influencers são quem tem aí 30 anos, 40 anos, 50 anos de história, que já passou por vários obstáculos e vai passar aí o que fazer e o que não fazer. Léo, eu queria, estamos chegando no final do programa, queria que você deixasse a tua última mensagem, os teus projetos futuros, não só pessoais, evidentemente, mas também do Bangu Shopping. Como é que o Bangu Shopping está olhando para frente? Bom, vamos lá. A gente tem visto esse ano, passado esse 2022, propriamente dito, o primeiro ano pós-pandêmico de fato. Então a gente tem visto esse ano agora de uma forma muito mais concisa, muito mais dinâmica. Então acho que a gente tem grandes projetos para realizar, tem muita coisa para vir pela frente. Eu sei disso. Tantos projetos sociais, coisas grandes, parcerias, exatamente. Tem algo, acho que se a gente conseguir abraçar isso, realmente vai fazer um impacto econômico na vizinhança, na relação, na comunidade de Bangu de uma forma muito direta, sem dúvida, utilizando o shopping como veículo de transformação disso. Então eu acho que a gente, além dos projetos socioambientais que a gente tem, trabalhando no ESG da companhia, direcionado através disso tudo, a gente tem uns trabalhos de fidelização, a gente tem trabalhos de modernização do shopping, novas operações, aquilo que você falou com relação aos concorrentes mais expressivos, de fato, a gente corre atrás para ser não só igual, mas como para ser melhor. Que bom. Então acho que pode esperar cada um ano cada vez melhor, feliz, e venha ao shopping. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter um ano maravilhoso, até porque merecemos. Chega de problema, chega de angústia. Bola para frente. Bola para frente, cada um fazendo no seu quadrado, evidentemente, e aí vamos juntando os quadrados, a gente forma e constrói uma bela casa, um belo empreendimento. E seja feliz. E que seja feliz, em paz e com saúde. Leonardo, eu queria te presentear com o meu livro, Evoluir a Sua Marca, que nós aí temos o prazer de expor nas páginas um pouco da nossa história, de mais de 1.500 eventos realizados, mais de 30 anos nesse mercado fabuloso. E a gente fala muito sobre... Perfeito. Obrigado. É um prazer. E fala muito sobre evoluir a sua marca, porque somos uma marca. Sim. Né? Você é uma marca pessoal. Antes de vendermos a empresa que nós representamos, a gente vende a nossa própria marca pessoal. Um sonho em Bangu, a conquista do Copacabana Palace. Então você é de Bangu também. Eu sou de Bangu e tenho um prazer em falar das minhas histórias iniciais. Parabéns, no mundo Marcelo. profissional. Então me faz muito feliz e emocionado trazer um representante que tem feito um trabalho num local que eu cresci, que eu, evidentemente, fui lançado para o mercado de marketing. Me traz muita honra tê-lo aqui. Obrigado. E parabenizando o teu trabalho brilhante e continue cada vez mais fazendo de Bangu e do Bangu Shopping esse bairro encantador. Obrigado, Marcelo. Eu trouxe só, para finalizar, um trabalho troca que de livros. Uma troca de livros. Eu vou autografar ele, mas é um livro que a gente fez com um grupo de profissionais de cada área, de setores áreas. Interessante. Dos impactos econômicos, sociais na Covid. Que, evidentemente... Eu trabalhei na parte do shopping, obviamente, dedicada à área de shopping center. Tem áreas de seguro, insurance. Aonde você compra esse livro? Onde você encontra? Eu vou ter que procurar o link, porque era pela internet. Era na Amazon, mas aí eu vou procurar na internet e te passo. Por favor. Mas aqui, ó, Covid-19, ensaio sobre seus impactos jurídicos, econômicos e sociais. Quem quiser, manda um e-mail lá para o Bangu Shopping, para o Leonardo Vieira, que ele vai providenciar. É um livro importante que realmente... Isso aqui mexeu com a economia, mexeu com todas as empresas, mas felizmente nós passamos. Olha, estamos finalizando, cravado o nosso programa Marketing Business no nosso tempo. E eu queria desde já agradecer aí o querido Magravita, nosso diretor de redação e empresário aqui do Jornal Correio da Manhã, desejar a todos mais uma vez um ano de 2023 maravilhoso, com mais marketing,
mais business, porque com muito marketing e com muito business a gente gera mais receita, gera mais empregos, gera mais economia e, evidentemente, todo mundo fica feliz consumindo, vendendo mais. E agradecer também ao Barra Grill, que está conosco agora nessa jornada aqui do ano 2023, oferecendo como parceiro comercial o programa Marketing Business. Você que gosta de uma boa carne, não deixe de visitar o Barra Grill. Olha, ficamos por aqui, o programa Marketing Business, com esse papo maravilhoso com o Leonardo Vieira, superintendente do Bangu Shopping. Meu muito obrigado a todos vocês, um excelente ano. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.